E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma aulinha bônus, né, dessas que a gente coloca aqui no YouTube, gratuito para todo mundo ver e tudo mais. Lembrando que essas aulinhas bônus, né, são mais comentários sobre coisas que estão acontecendo, são mais comentários, aulinhas curtas sobre algum ponto interessante, bem curtinhas, né, mais rápidas. Porque o curso principal de Direito Constitucional está lá na plataforma. Então vocês entrem em contato aí, pode ser por mensagem aqui, eu respondo. Pode me achar lá no Instagram também, lá tem todos os meus contatos, tudo direitinho, né? Por lá às vezes fica mais fácil, você que sabe, certo? E lembrando que a plataforma tem muito mais cursos lá, né? Tem muita coisa lá dentro. Bom, mas o que eu quero falar hoje é sobre essa questão desse código de ética e esse manual, né, de procedimentos para os ministros do STF que o presidente Edson Fachin sugeriu, né, propôs para ser feito lá dentro. E as coisas aqui na nossa república são muito aceleradas, né? Dá para fazer um videozinho de comentário desse sobre STF, direito constitucional e todos esses problemas que estão acontecendo por dia, se for o caso. Dá para fazer até mais de um por dia. Bom, mas eu queria só que vocês fizessem o seguinte: imagina, só imagina, que você contrata o maior especialista do mundo para cuidar do seu coração, né? Um médico, o maior especialista do mundo para cuidar do seu coração. Tá? Antes da cirurgia, você descobre que o hospital está redigindo um manual de ética, tá? Para lembrar esse médico, esse maior médico do mundo, ou pelo menos um dos melhores, de que ele não deve usar, por exemplo, o bisturi para acertar contas pessoais, né? Ou atender o celular no meio da operação. Está fazendo um manual lá para eles, né? Para todos os médicos, inclusive para ele. Qual que seria a sua reação com relação a isso? Como você reagiria com relação a isso, sabendo um negócio desse, você está na mesa de cirurgia, fazendo uma pontuação desse tipo, né? Provavelmente, no mínimo, um frio na espinha, né? Eu acho que você sentiria. Porque, no final das contas, se o sujeito chegou ao topo da carreira, né, e ainda precisa de um papel para saber o básico da decência dentro da profissão dele, talvez ele não devesse estar ali onde ele está, né, no primeiro lugar como ele está. Então, é exatamente essa sensação que fica com a sugestão de um código de ética para o STF, né, para os ministros do STF. Porque não fica outra forma de pensar. A gente acaba pensando isso, a analogia é essa. Né? À primeira vista, parece um avanço. As pessoas falam bem e tudo mais, os jornais falam bem, todo mundo fala bem, que bom que tem um código de ética e tudo mais. Então parece um avanço, mas se a gente olhar mais de perto, né, vamos colocar uma lupa nisso, não precisa nem ser uma lupa muito grossa não, né, só olhar mais de perto mesmo. A ideia é um atestado de que algo muito sério quebrou ali no motor da nossa república, né? Ou da república de alguns por aí, né? Não sei se você se sente ofendido também de participar de alguma coisa como isso. Mas, para começar, a Constituição, a nossa Constituição, ela já é bem exigente para sentar naquela cadeira ali de ministro, tá? O candidato ele precisa ter um notável saber jurídico. O que é um notável saber jurídico? É um saber jurídico notável, ele não é só acima da média. Acima da média tem muita gente. Ele tem que ser acima do acima da média. Né? É notável, é algo que se nota de princípio, ao se ver. Tá? Ele não precisa nem abrir a boca. O nome dele já tem precedência. Né? Ele não precisa nem falar sobre o assunto. Ele já falou, ele já se conhece, ele é notável, ele está muito acima dos acima da média. Isso é notável saber jurídico. Tá? E também pede, a Constituição pede, não, determina, né, uma reputação ilibada. Eu não vou nem comentar sobre reputação ilibada, vocês sabem o que é e, bom, deixa quieto. Bom, isso significa que o filtro de entrada deveria ser tão fino, né, tão fino mesmo, que deveria ser impossível passar por esse filtro alguém que sequer cogitasse ignorar as regras básicas do jogo, vamos colocar assim. Né? Se a gente precisa de um código extra para procedimentos éticos desse pessoal, a gente está admitindo que o filtro falhou.
né? No final das contas é isso. Ou então que a reputação ilibada virou só um carimbo burocrático, né? Claro que eu estou falando de forma hipotética aqui, vocês entenderam isso, né? Então, a gente está no YouTube, é complicado. E além disso, já existe uma lei para todos, também, todos os juízes do país. Vocês sabem disso, né? Quem pelo menos é do direito sabe disso. Existe uma lei para todos os juízes do país, que é a famosa LOMAN, né? Então, serve para todos, já existe, já está lá. Só que, assim, parece que não atinge, né, os ministros do STF, não chega neles, até porque o STF ele não chega, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, não atinge os ministros do STF, e é o CNJ que julga possíveis processos éticos contra juízes. Meio complicado, né? Fica meio difícil o negócio, você fica sem ter para onde ir. Mas já existe a LOMAN, a questão já existe a LOMAN, né? Então por que criar regras exclusivas para quem manda mais? Isso já parece que eles já estão acima, né? Parece que eles não são iguais, ou eles são mais iguais que os outros, né? Eles já estão muito acima dos outros, dos réis mortais aqui, mesmo que os réis mortais sejam outros juízes. Não sei se é por aí, né? Bom, se a lei serve para o juiz de pequena cidade, lá do interiorzinho, né, da comarca lá de, sei lá, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, por que não serviria para quem está no topo? Quem pode mais, pode menos. Né? Então, deveria servir para quem está no topo. Criar um clube de ética privativo, tá? Dá a entender que eles estão em um patamar onde as regras comuns não vão alcançar eles. É isso é essa a ideia que passa. Claro que eu estou falando de forma hipotética, né, gente, por favor. Então, eles não podem se colocar num nível muito mais alto, num nível muito maior. Por que não se submetem à LOMAN, como todo mundo, como todo juiz? Né? Não entendo por quê. Eles precisam de algo muito melhor, de algo muito maior, eles precisam de algo que não afeta, não vem de baixo. O que é isso? O que aqui, no final das contas, é isso? Tá? Mas assim, o maior problema, né, o nó cego aí nessa situação é outro, né? O maior problema é outro. Quem que vai fiscalizar? Me fala quem vai fiscalizar esse código de ética. Né? Em uma democracia saudável, o código de ética de um ministro supremo deveria ser, o código de ética em si deveria ser o Senado Federal, né? Que é o freio e o contrapeso do Supremo. Então não precisava nem de um código de ética. O Senado é o código de ética. Ele julga os ministros do Supremo. Então é o Senado que tem o poder, mais do que o poder, ele tem o dever de ser o freio para arrumar essa situação. Se o ministro desvia o caminho, o contrapeso precisa vir de lá, né, do Senado. Mas como o Senado resolveu tirar férias, né? Estou falando do Senado lá do Afeganistão. Como o Senado resolveu tirar férias dessa responsabilidade, o Supremo lá do Afeganistão, ele tenta preencher esse vazio com uma autoridade interna. Né? E é o que ele está fazendo, ele preenche com uma autoridade interna, porque o Senado não está fazendo nada. Tá? Mas vamos ser honestos aqui. Quem que realmente puniria um ministro por quebrar regras desse novo código? Quem puniria? Quem faria alguma coisa? O próprio tribunal? Né? É o clássico caso do quem vigia o vigia, né? Do vigia que vigia a si mesmo. Né? Eles vão vigiar a si mesmos? Me conta outra, né? Conta outra piada aí, que essa já tá batida até. Essa já foi. Então, no fim das contas, esse código de ética, ele soa como uma cortina de ferro intelectual. É um movimento para as câmeras, é um movimento para jogar para a galera. Né? É uma forma de dizer para o povo, ó, veja, a gente tem limites, né? A gente tem, olha aí, ó, tá aí o limite. A gente mesmo se impôs os limites. Tá? Mas limite de papel, se é que vocês me entendem, limite de papel, ele não segura vontade de ferro. Né? A ética de quem ocupa
o cargo mais importante do judiciário, e os ministros ali ocupam os cargos mais importantes do judiciário, deveria ser inerente, né, imanente. Deveria ser algo que vem do DNA da função. É por isso que a Constituição coloca aquelas barreiras lá, né, reputação ilibada e tal. Então, se você precisa escrever em um mural que o juiz não pode ser jogador, é porque o jogo já está bem bagunçado, né? Bem perigosamente bagunçado. O juiz ele não pode entrar no jogo. O juiz julga. O juiz precisa iniciar o processo de forma isenta. O juiz ele não pode ter mais de uma posição dentro do processo, a não ser o de jogador, ele só pode ser jogador, ele não pode ser outra coisa, ele não pode ser vítima, ele não pode ser promotor, ele não pode ser delegado, ele não pode ser escrivão, ele não pode ser carrasco, ele não pode ser nada disso, ele é o juiz. Né? E aí vocês veem que eu não estou falando só de uma ação, estou falando de várias ações. Então, o maior limitador do poder não é uma lista de boas intenções escrita, sabe, um papel timbrado lá do STF. É o equilíbrio que tem que ser real entre quem manda e quem fiscaliza. Certo? Sem isso, qualquer código de ética que venha a vir, que venha a ser pensado, que venha a ser promulgado, sei lá o que eles vão fazer com esse código de ética, é só um verniz bonito, né? Sobre uma estrutura que está, sabe, clamando por reparos reais, reparos de verdade. Né? Tá toda rachada já. Certo, gente? Então é esses os comentários que eu tinha que fazer sobre esse código de ética. Acho que a gente vai ter alguns problemas daí para frente. Por outro lado, vejo que esse código de ética vai acabar, de alguma forma, sendo atropelado por muita coisa. Porque, como eu falei lá no início do vídeo, todo dia acontece uma coisa nova, né? Todo dia é um escândalo novo, é um problema novo nessa nossa república aqui. Então, pode ser que isso daí seja notícia velha, em 24 horas já seja notícia velha. Bom, vamos ver o que dá. Né? Então, até mais, até a próxima. Não esquece de ir lá procurar saber sobre a plataforma, tá bom? Até mais.